Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Espaço Mestre Amador aqui do canal Roda de Proa, 31ª aula. E essa aula surge da dúvida de um aluno, o Márcio Di Pietro, a quem eu já aproveito para mandar um grande abraço. E quando o Márcio me envia então um problema de navegação já resolvido. Esse problema circula nos grupos de navegação, nos grupos de WhatsApp. E o Márcio queria saber se existia alguma solução que não fosse tão complicada, porque se você não é da área de exatas, com certeza você vai ter muita dificuldade de resolver um problema desses matematicamente. Bom, eu me debrucei um pouco em cima do problema com um olhar já mais de navegador e a ideia era dar uma solução mais prática para o exercício e assim trazer uma luz na forma com que você deve interpretar esses problemas. É claro que se você for um estudante de matemática, um professor de matemática, um engenheiro, você não vai ter dificuldade nenhuma nesse tipo de situação, mas não é o que ocorre com a maioria das pessoas que pleiteiam aí a categoria de mestre amador. Então, eu resolvi o problema de uma forma mais marinheira e eu queria compartilhar isso com você. Se você ainda não me conhece, meu nome é Sérgio Cosentini, sou instrutor náutico habilitado como capitão amador e você está no canal Roda de Proa. Se você aprecia esse tipo de conteúdo, se esse tipo de conteúdo é importante, relevante para a sua preparação, então eu peço que você ajude o canal a crescer compartilhando esse vídeo, inscrevendo-se aqui no canal e deixando o seu like. Um barco navega no rumo verdadeiro de 90 graus, a uma velocidade constante de 15 nós. Às 19 horas, marca um farol na marcação verdadeira de 60 graus, na distância de 13 milhas. A distância a navegar até ter o farol pelo meu través a partir da posição das 19 horas e a distância barco-farol nesta ocasião serão respectivamente. Vamos separar os dados desse problema para poder representá-lo graficamente. Então nós temos aqui todos os dados e temos aqui um calunga para a gente iniciar a representação gráfica. O momento inicial aqui 19 horas, então aqui a posição inicial, está aqui o centro do calunga, 19 horas. Marcamos o farol aos 60 graus verdadeiros, então aqui tem uma marcação verdadeira, que é o ângulo entre o norte verdadeiro e a linha visada com o objeto, então com o farol, esse ângulo 60 graus. O que mais que a gente pode colocar aqui? A distância de 13 milhas, então da posição inicial aqui até o farol tem 13 milhas, vamos representar aqui. E por último, o rumo verdadeiro a ser seguido de 90 graus, então o ângulo entre o norte verdadeiro e a linha de proa da nossa embarcação é de 90 graus, é o nosso rumo verdadeiro. Pronto, os elementos principais estão plotados aqui no nosso calunga e agora o que ele quer saber é a distância das 19 horas até o momento em que ele tem o farol pelo seu través. E também ele quer saber a distância do barco até o farol neste momento. Então nós temos duas distâncias para resolver nesse problema. Depois que o nosso calunga está devidamente desenhado, você vai perceber que os problemas apenas começaram. Ou seja, esse problema parece não ter solução, principalmente para quem não é da área de exatas, assim como eu. Então fica muito mais complicado. Você pensa com a cabeça de navegador, você está dentro do seu barco querendo resolver uma situação da maneira mais prática possível. Mas, infelizmente, agora nós temos o que na nossa frente? Um triângulo retângulo. Agora, se você é da área de exatas, é um professor de matemática, é um aluno que está cursando, é um engenheiro, você olha para isso aqui e você está em casa. Você fala, isso aqui é muito simples de ser resolvido. Quando o Márcio me enviou esse problema, através de um grupo de navegação que ele participa, esse problema circula devidamente solucionado dessa maneira, com as razões trigonométricas. Ou seja, nós temos hipotenusa, nós temos cateto oposto, nós temos cateto adjacente, seno e cosseno. E ele vem resolvido dessa forma, através
de trigonometria. Então nós temos aqui que B vale 11,25 milhas, que é o que nos interessa, e C vale 6 milhas e meia. O problema está resolvido, mas não é isso que você quer. Poderíamos até ter outras variáveis matemáticas aqui, por exemplo, outra propriedade de triângulo retângulo diz que quando tem um ângulo interno de 30 graus e outro ângulo de 60, a hipotenusa vale 2x, aqui nosso cateto vale x e aqui vale x raiz de 3. Então aqui eu sei que vale 13, aqui é metade, então vale 13 dividido por 2, 6,5, e aqui 6,5 vezes raiz de 3, 11,25. Também estaria resolvido, mas também não refresca a nossa vida de navegador, porque eu também tenho outro problema para resolver. Eu não sei exatamente essas propriedades e eu não vou estudar isso para uma prova de mestre amador. E você me pergunta, existe alguma solução que um navegador poderia fazer para resolver isso de uma maneira mais prática, mais lúdica? Eu digo que sim, existe. E tudo passa na interpretação do exercício. A maneira como você foi induzido a interpretar esse exercício é que te levou exatamente a ter que solucionar um triângulo retângulo. Porque se você pensar com a cabeça de navegador, e é esse o motivo da aula, jogar uma luz em cima do seu raciocínio, você vai perceber que o problema pode se apresentar de uma outra forma e aí você vai estar em casa. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente vai fazer. Voltando aqui para o enunciado, atente-se nessa frase. Às 19 horas marca um farol na marcação verdadeira de 60 graus na distância de 13 milhas. Eu vou adicionar apenas aqui uma palavra para dar um outro sentido, na verdade uma outra conotação. E dessa maneira eu tenho certeza que você vai interpretar esse enunciado de uma outra forma. Então vamos lá, vamos ler de novo. Às 19 horas marca o farol da Ilha Rasa na marcação verdadeira de 60 graus na distância de 13 milhas. Veja, o fato de eu colocar um nome para este farol induziu você a pensar de uma maneira diferente. Eu tenho certeza que se eu colocasse esse enunciado agora no início dessa aula e perguntasse a você: bom, você marcou o farol da Ilha Rasa na marcação verdadeira de 60 graus. Você resolveria esse exercício graficamente, usando um Calunga, ou você resolveria esse exercício através da carta náutica? Veja que o fato de ter aqui Ilha Rasa induz você a pensar na carta náutica, porque você já resolveu vários exercícios que contêm a Ilha Rasa. O fato de não ter o nome aqui, apenas farol e marcação e rumo, induz você a ir para o Calunga, ou seja, você vai representar graficamente, e graficamente você vai obter aqui uma figura geométrica de um triângulo retângulo, que agora nós precisamos resolver ele matematicamente. Então, é isso que eu quero te dizer. Por que é que nós não podemos resolver esse exercício desenhando literalmente o nosso triângulo retângulo aqui? E você pode até me perguntar, mas qual é a diferença de eu desenhar um triângulo retângulo aqui e desenhar o triângulo retângulo aqui? A diferença é que aqui nós vamos ter ferramentas que nos permitem medir a distância. E aí a coisa fica muito mais simples para quem não é da área de exatas. Então vamos começar a trabalhar com a carta náutica. Vamos ver como é que esse problema fica solucionado dessa maneira. Eu tenho aqui todos os dados do problema novamente. Eu tenho alguns elementos aqui, alguns pontos de referência que eu poderia usar qualquer um, porque o problema não cita nenhum. Eu vou usar a Ilha Maricasa em vez da Ilha Rasa, porque aqui tem um pouco mais de espaço, fica visualmente melhor. Então eu tenho marcação verdadeira, que vamos começar por ela. Vamos começar por de que maneira? Rosa dos ventos e régua paralela. Olho do observador, 60 graus. Vamos levar a nossa régua até o farol e agora plotarmos a nossa LDP.
a nossa linha de posição com 60 graus verdadeiros. E nós estamos também a uma distância de 13 milhas desse farol. Então, compasso, escala de latitude, 13 minutos de latitude, ponta seca no farol. Vamos fazer um arco de distância aqui, pronto, a nossa posição é exatamente essa. Veja que nós usamos aqui o método de uma marcação e uma distância. Perfeito, o que mais que eu vou colocar? Rumo verdadeiro, 90 graus. Então, a partir agora da nossa posição, vamos plotar o rumo verdadeiro de 90 graus. Até aqui tranquilo, o triângulo está quase pronto. É o que ele quer saber agora, ele quer saber a distância a navegar da posição inicial, que seria aqui das 19 horas, até que o barco fique pelo través com o farol. Então, ele quer saber essa distância e também essa distância. Eu vou chamar de D1 e D2. Distância 1, distância 2. Agora nós estamos em casa, né? Porque para medir essa distância, eu vou abrir o compasso. Vou levar o compasso agora na escala de latitude, vamos dar um zoom aqui e vamos fazer a leitura. Nós temos 5, 10, 11, 11,5 estaria aqui. Nós não temos exatamente como precisar, porque a nossa carta é de uma escala de 1 para 300 mil. Então, a maior aproximação que eu tenho na escala de latitude é de 30 segundos, ou seja, meia milha. Então, eu não tenho como precisar de 11,25, como deu lá no nosso exercício matematicamente, mas aqui estamos aproximando a 11,3 milhas. O que no exercício de prova, por exemplo, você teria as alternativas e um número muito próximo a esse aqui seria com certeza a alternativa correta. Vamos fazer a medição agora da outra distância, barco-farol. Então abrimos o compasso, levamos o compasso na escala de latitude, vamos dar um zoom. Eu tenho 5 milhas, 6 e esse cravou 6,5 milhas a distância barco-farol. Essa aqui ficou cravada. Então veja como nós conseguimos resolver aquele problema que parecia insolúvel de uma maneira muito mais marinheira, vamos chamar assim. Eu queria propor um exercício com você. Esse problema, ele cita a velocidade de 15 nós, nós calculamos uma distância de 11,3 milhas, porém ele não pede o tempo navegado. Então eu gostaria de propor o seguinte: nós saímos daqui às 19 horas, navegamos por 11,3 milhas a uma velocidade de 15 nós, portanto eu queria saber com você qual é o ETE e também o ETA. Então eu queria que, se você não sabe o que é, desse uma pesquisadinha. Eu vou deixar um card aqui numa aula onde eu falo sobre ETE e também sobre ETA. Eu gostaria que você calculasse e colocasse aqui nos comentários. Vou deixar isso como uma liçãozinha de casa para auxiliar também na sua preparação para a prova. Desejo a você bons estudos, bons ventos, um forte abraço e nos vemos na próxima aula. Até lá!